A nossa luta não para, irmãos. É até Jesus voltar, na palminha da mão, aí. Oh! Vem, galera, vamos pra cima, acreditar. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. De novo. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando o Espírito em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Vem, galera, vamos pra cima, acreditar, santos ou nada. Vem, galera, vamos pra cima, acreditar, até Jesus voltar. Vem, galera, vamos pra cima, não vacila, santos ou nada. Vem, galera, vamos pra cima, acreditar. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Dá palminha na mão, vem. O nosso sonho é viver a santidade, adorando o Espírito em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Vem, galera, vamos pra cima, não vacila, santos ou nada. Vem, galera, vamos pra cima, acredita. Agora é assim, é um canto que você repete: ou santos ou nada. Quero ver. Ou santos ou nada, de novo. Ou santos ou nada. Você. Ah, é, de novo. Ou santos ou nada, de novo. Bonito coral. Ou santos ou nada. Você. Vem então, até Jesus voltar. Santos ou nada. Yeah. Oh, até Jesus voltar. Galera, vamos pra cima, acreditar. Santos ou nada, 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 nada. Yeah, yeah. Oh, santos ou nada. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo o mundo, planeta Terra. É isso, cara, é até Jesus voltar. Santos ou nada, 3 passos, tá bom? Para você sair de uma vida de pecado e entrar para uma vida de busca de santidade. Anota aí. Talvez você já tenha ouvido. Anota aí. Se nunca ouviu, anota aí, porque vai fazer parte da sua vida. Isso faz parte da nossa vida. Nós que estamos nesse mundo buscando o céu, a santidade. Primeiro passo é decisão, tá? Guarda na sua cabeça e no seu coração. Ninguém vai decidir pela santidade no seu lugar. Essa decisão é sua, é intransferível, não dá para terceirizar essa decisão. Então, eu quero, a partir de hoje, chega de pecado na minha vida. Não interessa se na minha faculdade ninguém é cristão, não interessa o que vão, ai meu Deus, vão me taxar, vão me cancelar. Velho, na boa, é entre você e Deus que está em jogo a sua alma, a sua salvação. Então, decisão, chega, eu não quero, não vou mais pecar na minha vida, tá bom? Vou lutar contra o pecado a partir de agora. Tomou essa decisão? Aí você vai passar para o segundo passo, que é buscar viver em estado de graça. Ninguém consegue permanecer nesse caminho de santidade só apoiado numa força pessoal, humana. Ninguém consegue, nós somos pecadores. E existe algo dentro de nós que se chama concupiscência, que é uma inclinação natural que todos temos de fazer algo errado, de pecar. Então,
essa natureza, ela tem que estar fortalecida pela graça do alto, tá bom? Peter, o que é viver em estado de graça? São duas coisas. Primeiro, é a graça atual e a graça santificante. Graça santificante, sacramentos, tá? Não existe cristão católico sem sacramento, sem missa, sem batismo, sem, entendeu? Tudo sem confissão. Existe? Existe sem confissão? Não, não dá. Então, sacramento, vida sacramental. Vive a vida sacramental, agora vem a graça atual. A graça atual é a vida de oração. Vida de oração. Os dois sacramentos que a gente mais vai receber na vida, comunhão e confissão. E rosário, palavra de Deus e jejum. 5. Então, vivendo essas duas coisas, buscando ter uma vida sacramental e uma vida de oração, você está num estado de graça. O Padre Jonas ainda falava estado de PHN. Tá? E aí vem o terceiro passo, que é quando você pega todo esse contexto espiritual e transforma em atitude. Atitude, mudar de verdade, mudar dentro de casa, o jeito de falar, comportamento, o jeito de se vestir, enfim, tudo o que você faz consigo, com os outros, perante a sociedade, mudar. Isso de verdade é conversão. Então, virtude, decisão, estado de graça e virtude. Plateia, repete comigo aí, 3 passos. Repete comigo, eu falo, você repete. Decisão. Estado de graça. Virtude. Por hoje não. Ou santos. Ou santos. Fechou? Você entendeu? Então é isso. PHN é isso, tá certo? Então nós chegamos mais uma vez com essa proposta de santidade. E o programa sempre traz um testemunho real, autêntico, verdadeiro, de alguém que trilha esse caminho, que está buscando viver um momento de conversão, ou passou um momento difícil da vida e mudou, cresceu, aproveitou a situação e subiu para coisas mais elevadas, para buscar o céu ainda mais, para buscar a santidade ainda mais, tá bom? Então, fica com a gente, lembrando que você pode participar do nosso programa também pelo Instagram, tá? PHN_oficial. Vou repetir. PHN_oficial. Você participa junto com a gente, mandando seu comentário, comentando aí tudo que a gente está postando também durante esse momento do programa. Tá bom? Quero dar uma boa noite também para a minha equipe técnica, os nossos câmeras aqui, pessoal do áudio, iluminação, pessoal da central técnica, motorista. Gente, tem gente demais que trabalha nos bastidores para que esse programa e todos os outros programas da Canção Nova cheguem até você. E como é que eu não vou também dar uma boa noite para o sócio evangelizador, você que mantém essa obra. Se o PHN e toda a programação da Canção Nova está entrando na casa de várias pessoas no Brasil e fora do Brasil, é porque tem gente que se compromete com essa obra de evangelização. Deus lhe pague. Muito obrigado. Aqui na minha esquerda, Banda PHN, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Essa turma fera que tá aqui, tá aí, tá todo mundo aparecendo na tela. O João Paulo Rocha na guitarra, tá ali o Pedro Gaioso, né, da cidade de Cruzeiro City. Obrigado, irmão, por ter vindo. O João, o outro João. Você, que João? Você já definiu qual João você é? Eu sou o recruta. O João recruta. O João trabalha na nossa gravadora lá também, mano, velho, você é o cara, tá num projeto lindíssimo também, eu vou convidar você para conhecer, que é o Via 78, tá com música maravilhosa. Aliás, parabéns, irmão, tá muito top. Você tá gostando de você no Via 78? Tô gostando. Sincero ele, né, irmão? Tô claro. Tô aqui com meu irmão de comunidade também, Carlos Toco. Irmão, mais uma, graças a Deus. Tamo junto. E é importante falar que o João está namorando agora. É um grande avanço na vida da pessoa. Um baita do avanço. Gente, essa turma vai estar comigo aqui, vai ser bom demais, beleza? E sem falar, claro, você já viu participando, a plateia aqui do PHN, uma salva de palmas para vocês também que estão aqui. Obrigado, gente.
Que coisa maravilhosa. É um movimento de Deus, olha, que tem surpreendido a gente aqui, né, Amanda? Ó, mostra a Amandinha também, tá na produção. Aliás, vem cá, Amanda, vem aqui. Vamos sair do script aqui um pouquinho, não tem problema nenhum. Amanda, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Grande mover de Deus também, essa novidade da plateia aqui também participando, né? É uma inspiração de Deus mesmo. Não sei se dá para contar, né, Peter? A gente se reuniu um dia e pensamos, idealizamos. Nossa, seria muito bom ter uma plateia no programa PHN. A gente pensou de várias formas. Vamos fazer de tal forma. Ah, não dá. De tal forma não dá. Vamos ver. No dia seguinte, já começou a acontecer a movimentação, o povo chegar. E graças a Deus, né, todo programa tem plateia. É isso aí. Ó, você vai voltar no segundo bloco para você falar comigo de novo, tá bom? Salva de palmas para Amanda, gente, minha irmã de comunidade. Obrigado, Amandinha. É isso aí. Vamos lá? Tem tempo de eu entrar com o Guilherme? Já vamos chamar a participação? Tem tempo? Vamos lá, vamos conversar com ele, diretor do programa, gente. Meu irmãozão de comunidade tá na Central Técnica agora. Fala comigo, Guilherme. Ei, como é que você tá, irmão? Fala, meu truta, tamo junto. Você tá bom? Bom. Firmeza? Beleza. Graças a Deus. Ó, gente, uma alegria começar mais um PHN, graças a Deus. Acolher você, acolher a sua participação, trazer você para mais perto. Gosto sempre de dizer, aqui o nosso papel é trazer você para dentro do PHN, fazer com que você seja parte também do nosso programa PHN. Então, manda sua mensagem, manda sua interação, isso é uma alegria. O testemunho hoje é lindíssimo, é uma atualização. Essa pessoa até já veio no PHN, mas aconteceu um movimento tão grande na vida da pessoa, mas um movimento tão bonito, que precisa atualizar um 2.0. É o testemunho dela 2.0, porque, olha, já era lindo até aqui. O 1.0 já era lindo. O filme 1, testemunho da pessoa, que eu não vou dizer o nome, parte 1. A parte 2 foi mais lindo ainda. Nossa, graças a Deus, promete, viu? Promete. Então, você que também puder participar, mandar sua mensagem, PHN Oficial, sempre uma alegria. Estamos aí caminhando para chegar ao 500 mil, se Deus quiser. Já pensou? Acampamento PHN, nós batemos 500 mil. Aí a gente faz um festão lá. Graças a Deus, vai ser lindo. Vai ser lindo. Então, tamo junto, viu? É nóis, mano. É nóis, Guilherme. E olha, eu vou falar para vocês, não vou falar detalhes ainda não, mas é novidade até aqui para a equipe, tá? Mas nós conseguimos um presente para a gente chegar aí. Ó, pelo presente, eu acho que a gente consegue passar o 500 mil, chegar pelo menos a 800. Nós conseguimos uma passagem com acompanhante de qualquer capital do Brasil para Guarulhos, o aeroporto de São Paulo aqui, Guarulhos, e o trajeto Guarulhos, Cachoeira Paulista, Guarulhos. Tudo pago para quem participar de uma promoção. A gente já conseguiu as passagens. Já conseguimos as passagens. Já pensou? Ah, é impossível. Eu ir alguma vez no PHN, muito longe, muito caro. Cara, já pensou? Você no PHN? Mas, ó, já dica de amigo. Já começa curtindo aí o nosso Instagram, o nosso perfil, tá? Claro, nós vamos falar melhor dessa promoção que virá, tá bom? Mas eu já te adianto que a gente conseguiu as passagens, tá certo? Mas a gente fala disso mais pra frente, vamos chamar ela, gente. Eu sou fã demais dela, tá bom? Ela vem do nosso querido sul do país, tem papo bom, tem cara boa, mas olha, uma guerreira que recentemente passou por uma situação dificílima, mas que Deus falou com ela. Falou e agora vai falar através dela conosco, tá bom? Você está passando por uma situação difícil? Você se sente impotente diante de alguma situação? Eu aconselho você a ficar até o final no programa PHN de hoje, tá bom? Tá fácil essa conversa hoje. Minha irmã de comunidade linda, maravilhosa, chega pra cá, Suelen Moro! Suelen Moro, parte 2. Tá ligado? Acho que tá desligado aí, Su. Tem que virar pro outro lado aqui, ó. Deixa eu te ajudar. É ao vivo, né? Não tem problema absolutamente nenhum. Tá a pessoa é da TV e não sabe ligar o microfone. Mas acontece Começamos nas melhores bem. famílias, não tem problema nenhum.
Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite, viu, Peter? É uma alegria. A Suelen já veio no programa PHN. A minha memória me falha agora, desculpa. Foi o quê? Foi na pandemia, né? Não, foi 2019. Foi 19? Eu era primeiro ano de júnior. Hoje eu sou para Você sempre. tinha acabado de chegar. É verdade isso. Meu acabado Deus de do chegar. céu. Nós estávamos ainda em outro cenário e tal, outro contexto, que já foi maravilhosa ali, né? A conversa. E agora, ainda mais, com mais experiências dentro da comunidade. E a situação que você passou. Vou fazer um release rapidinho aqui para a galera, já que está acompanhando, já saber do que se trata, né? Sim. Membro da comunidade Canção Nova desde 2007, natural de Porto União, né? Mas você fez caminho por Curitiba, né? Isso, né? Não. Com 4 anos eu fui para Curitiba. Ah, então tá bom. Então porque eu eu lembro nasci de em você Porto de Curitiba. União. Entendi. E fui criada em Curitiba. Tá certo. 2023, 29 anos, recebeu um diagnóstico de câncer no estágio avançado. Estágio né? Um tumor de quase 8 centímetros, que possivelmente estava sem tratamento há, pelo menos aí, há 3 anos, por um erro de autópsia. Por biópsia. Por biópsia, desculpa. Autópsia, você tinha morrido. Eu tinha morrido, gente. Mas seria biópsia, para a glória tá de Deus. vivo. Seria para a glória de Deus, claro. Pelo amor de Deus, gente, tá? Desculpa aí. Mas então tá bom. Então vamos continuar com isso aqui, porque, enfim, é muita história que tem. Suelen, você testemunhou, quando você veio no PHN, a sua história do seu encontro com Deus, né? Mas vamos atualizar um pouquinho disso? Como é que foi o seu encontro com Deus? Como é que a Suelen se abriu para essa vida nova, para essa conversão? Vamos fazer uma retomada da sua história. Uma retomada. Eu tinha acabado de encerrar o meu namoro. E aí eu resolvi ser muito vida louca naquilo que eu podia. Então eu comecei a sair, nada mais me prendia, bebia, dançava, enfim. Usei da liberdade para libertinagem. Que é aquilo que a gente fala, né? Que a liberdade, ela não é ruim, ela é linda. Agora, o que você faz com ela é que aí está a responsabilidade, que pode se tornar libertinagem. Então, foi o que eu fiz. Mas, num dia, eu havia saído, encontrei com um rapaz. E esse rapaz, ele abriu a porta do carro por dentro. Depois que a gente ficou, ele abriu a porta do carro por dentro, fez assim. E meio que me jogou para fora, né? E quando eu saí daquele carro, eu saí com muita raiva. E eu falei assim, eu vou me vingar. Gente, eu descobri que eu sou vingativa, mas assim, o poder da graça que me segura. Mas é bom a gente se conhecer, justamente, né? Pra gente Sim, é que eu lembrei de outras situações depois da conversão. E foi o Espírito Santo que segurou, Peter. Né? Aí eu lembro que eu, nesse ímpeto de não, ele vai pagar, ele vai ver, nananã. Eu perguntei, naquela conversa anterior de mulher, sabe, assim, quem ele pensa que eu sou? E eu tava mexendo no Facebook. Ainda o Facebook, né? Tava mexendo no Facebook, e aí quando eu olhei, tinha uma foto minha virando uma garrafa de litrão, assim. Aí ele pensa que eu sou qualquer uma? Quando eu fiz essa pergunta, eu olhei pra foto. Você estava sendo até aquele momento qualquer uma. Eu estava me portando como uma, eu estava me permitindo ser como qualquer uma. Eu não estava honrando aquilo que eu era. Filha de Deus, filha dos meus pais, né? E ali foi um choque. Eu falei assim, meu Deus, porque eu era de grupo de oração antes. Eu tinha sido criada na igreja. Eu tenho experiências, assim, íntimas com Deus. Criança, Peter, eu tenho memórias com a Eucaristia, com Jesus, com a igreja. E aquilo para mim, assim, foi realmente cair do cavalo. O meu chamado foi com a passagem de Pedro, mas tudo começou caindo do cavalo, foi com Paulo. Foi a mistura dos dois. Foi a mistura dos dois. Aí eu caí do cavalo e eu falei, meu Deus, naquele instante eu disse, eu preciso voltar para a igreja. Agora, interessante você falar assim, Suelen, porque já esse início de testemunho faz muitos de nós pensarmos, sobretudo também as mulheres, não só as mulheres, mas sobretudo por você ser uma mulher, porque o valor que a gente recebe, né, a atitude de valor que a gente recebe das pessoas é a virtude, é a condição de valor que a gente se coloca, né? Também. As pessoas valorizam quando vê que a gente se valoriza, né? No sentido de, não é assim. Mas não é só porque o respeito é maravilhoso.
Só que o respeito, ele é construído. Muita gente, às vezes, parece que acaba esquecendo disso, né? É uma construção. E o feminismo, ele foi destruindo, né, Peter? Aquilo que é... Eles jogaram uma culpa e um peso no patriarcado, né? Vamos dizer assim, o que o meu pai me ensinava, filha, depois que você mancha a sua honra, dificilmente você recupera. Que lindo. O seu pai ensinou isso para você? Meu pai me ensinava isso. Que lindo. E hoje aqui se diz, o corpo é seu e você faz o que você quiser. Honra para quê? Você não precisa de honra. Você não precisa de nada, mas você precisa. Se você quer construir algo sólido e permanente, você precisa. E então ali foi aonde eu fui resgatando as minhas origens, quem realmente eu era. E fui renovando o valor, né? Agregando novamente valor à pessoa que eu era e que eu tinha potencial para ser. E até então, lá atrás, eu não via. E muito bonito o que Deus fez na sua vida. Agora eu vou dar um salto, mas a gente vai voltar um pouquinho, né? Mas você que ali estava representando, naquele momento, né, do passado, se colocando na postura de representar uma jovem desviada do caminho de Deus, anos mais tarde, você, num projeto maravilhoso aqui da Canção Nova, você representa uma jovem que se encontrou com Deus e se tornou santa, né? Como não lembrar do rostinho da Sueli e não lembrar daquele filme de Santa Faustina, produzido aqui pela Canção Nova, que, aliás, foi um grande impacto no mundo inteiro, né? Muitas pessoas viram, teve traduções, né? Em várias línguas, inclusive o filme foi para a Polônia e teve um encontro dos padres, reitores, de todas as paróquias, santuários dedicados à Divina Misericórdia. Eu estava durante o tratamento do câncer, aí Dom Robert me mandou uma mensagem. Gente, quando eu imaginei receber a mensagem assim do bispo no celular, né? E aí eu lembrei muito do que a Luzia diz, que quando o bispo pede algo à Canção Nova corre. A Canção Nova realiza. Eu estava no meio ali do tratamento, eu estava fraca. Todas as condições próprias no tratamento do câncer, recebi a mensagem de Dom Robert. Suelen, eu vou fazer essa reunião com os padres, com os reitores, e eu acho que seria muito bom passar o filme de Santa Faustina. Você poderia gravar uma mensagem? Gente, na hora, me arrumei, passei uma maquiagem, carequinha, passei uma maquiagem, me arrumei, e ali gravei a mensagem para eles, a qual ele traduziu. E depois eles me mandaram um vídeo de todos eles me dando uma bênção. Deve ter sido emocionante, né? Meu Deus do céu. Muito emocionante, muito. Que lindo. Meu Deus do céu. Olha, gente, essa conversa aqui vai longe. E só para dizer para você o seguinte. Os missionários, né, da comunidade Canção Nova, incluindo a Suelen, têm histórias maravilhosas. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir o irmão de comunidade. Já conheço um pouquinho da história da Suelen, claro, né? Toda a comunidade viveu junto esse processo, em orações e tal. Claro, tinha aqueles irmãos que estavam mais próximos, acompanhando mesmo. Mas toda a comunidade reunida em oração, rezamos muito pela Suelen. E, claro, vai ser maravilhoso ouvir de novo, né, a história contada por você. E você aí que vai acompanhar essa história dessa missionária da Canção Nova, saiba disso. A Canção Nova é construída de muitos rostos. E são histórias que estão nos bastidores que emocionam demais a gente, porque é um Deus que faz tanto na vida da gente, né? E aí acaba se concretizando uma profecia do Padre Jonas, que é de levar uma vida que se vive. Exatamente. Né? Então faz toda a diferença isso, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ô, Guilherme, você tá aí comigo? Tenho mais um tempinho. Quantos minutos que eu tenho? 3 minutinhos. Então vamos fazer o seguinte. Suelen, todo mundo aqui que tá aqui, coloca a mão no seu coração. Vamos rezar um pouquinho? Coloca a mão no seu coração. Talvez você recebeu um diagnóstico. Talvez você recebeu uma notícia péssima, a morte de alguém, uma pessoa que estava em Deus e se afastou, né? Com a mão no seu coração, deixa Deus visitar você agora. Deixa Deus refazer as suas forças. Deixa o Senhor agora visitar essa situação como ninguém pode, só Deus pode visitar essa situação que está dentro de você, que talvez você nem partilhou com ninguém, não falou com ninguém. Até você está até admirado agora, como pode?
Como é que pode Deus inspirar agora esse momento de oração, falando justamente comigo, direcionada a mim? Senhor, visita agora. Visita essa situação, visita esse coração aflito, visita essa alma inquieta. Vem, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo agora. Porque, Senhor, não existe impossível para Ti. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Visita, Senhor, com Teu Espírito Santo agora. Ora no Espírito, deixa o Espírito fazer. Toca, Senhor, cada um, cada uma. Revigora as forças, Senhor. Esse sentimento de solidão que você está sentindo diante dessa situação. Parece que você está lutando sozinho, sozinha. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Glória seja a Ti, Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo. No mesmo tom, nós vamos cantar essa canção ao Espírito Santo. E pede para o Espírito Santo preparar o seu coração para o restante dessa partilha, que eu tenho certeza que vai mexer com muitos de nós. Muitos e muitos. A Sueli é uma moça muito especial, uma irmã muito especial. Todas as vezes que quando ela veio também da outra vez, quantos testemunhos a gente recebeu da partilha tão sincera, tão verdadeira da Sueli. Eu tenho certeza que Deus também tem preparado um momento muito especial a todos nós que vamos acompanhar o PHN hoje. Você acredita? Acredita nisso? Eu acredito. Você acredita, Su? Eu acredito muito. É isso aí. Então nós vamos partilhar, vamos cantar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos lá. Na força do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir, Senhor. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo, mais uma vez. Espírito Santo de Deus, inunda. Juventude do Brasil, Simão! O meu lugar é o céu. Essa música é PHN demais. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Pois todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Canta junto aí. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar dessa vida. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, senhoras e senhores, isso é PHN.
Isso é PHN, senhoras e senhores. Deixa eu falar um pouquinho aqui com a minha plateia, a plateia mais querida da galáxia. Tudo bom, minha querida? Boa noite. Melhor agora. Tá tudo certo. Veio de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Oh, que beleza. Horizonte. Sou amiga da Canção Nova. Ah, conhece a Canção Nova há quanto tempo? Uns 15 anos. Olha, bastante. 15 anos. Que benção. Tá feliz de estar aqui com a gente? Muito, muito feliz. Querida, Deus abençoe. E você, essa simpatia que veio de onde, minha filha? Eu morava em Cabo Frio, tem 20 dias que eu vim morar aqui. Você veio morar aqui. Uma salva de palmas, nova moradora! Ei, que beleza. Eu era evangélica, agora sou Canção Nova. Faço parte da árvore, do fruto da Canção Nova. Aê! Bem-vinda, querida. Obrigado, viu? Você, minha linda, de onde? Eu moro aqui há 5 anos. 5 anos. Natural de onde? Eu sou natural de Pernambuco. Pernambuco. Tá gostando de Cachoeira Paulista? Eu amo. É mesmo? É, e eu sei que aqui é onde eu quero morar. Céu. Depois nós vamos, né? Mas por enquanto nós vamos ficar aqui. Você, minha fofa, meu Deus do céu. Como é que é o seu nome? Mariana. Mariana. Meu Deus, que lindo. E você, meu amor? Luísa. Luísa, quantos anos você tem? 3 aninhos. E você? 5. 5 aninhos. Vocês estão gostando da Canção Nova? É? Ah, então tá bom. Toca aqui. Amigos? Ai, que fofura. Você toca aqui? Ah, meu Deus do céu. Uma salva de palmas pra essa turma aqui, gente. Ei, que maravilha. Muita gente, ó. Vou deixar aqui pra você registrado o seguinte. Você pode, toda terça-feira à noite, 10 horas da noite, aqui na Canção Nova, sede da Canção Nova, Cachoeira Paulista, palco do Rincão do Meu Senhor, você pode participar do programa PHN aqui, tá bom? Então, vem pra cá, você que é da região, Vale do Paraíba, ou tá vindo para um acampamento, antecipa um pouquinho, vem pro PHN, que vai ser muito legal ter a sua presença aqui com a gente, tá bom? Lembrando também o nosso Instagram, PHN_oficial, PHN_oficial. Nós temos também o nosso TikTok, tá bom? Iniciativa do nosso querido diretor aqui, o Guilherme, já chegou revolucionando. É PHN_oficial também, tá? No TikTok, beleza? Pra você acompanhar, beleza? Gente, ó, cara, puxa vida. O modelo ajuda, mas a camiseta é top também, não? Olha só que linda camiseta! Essa aqui é a camiseta do PHN deste ano. Já tá à venda aqui, tá bom? Na nossa loja aqui em Cachoeira Paulista. Vou mostrar... Ah, virar pra cá? Tirar isso aqui? Ah, os caras aqui já falaram, Peter, tira o seu fone aí pra não prejudicar a camiseta. Ó, não sei como é que tá no seu televisor aí na sua casa. Aqui. Ela é uma cor off-white, que é o nome, né? Tá aí em alta, bem legal. E aqui atrás, tá com fio aí, mas acho que você consegue ver, né? Ó, esse é o símbolo do PHN desse ano, tá? É uma moeda. Tem o rosto do cordeiro ali, né? A face do cordeiro. Tema do PHN, alvejados, lavados pelo sangue do cordeiro. Peter, por que essa moeda? Essa moeda aqui, ela representa, na verdade, é uma representação, claro, né? Do valor pago por nós na cruz, que é o sangue de Jesus, né? Esses são os que passaram pela grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós somos alvejados nos dois sentidos. Ser alvo, ser atingido pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, e nós fomos tornados alvos, ou seja, claros, brancos, puros, pela pureza deste sangue. Então, esses dois sentidos. Então, tá aí o off-white para poder ficar, né, dentro do contexto. Você pode adquirir a camiseta. Lembrando que o acampamento PHN de 8 a 12 de julho. 8 a 12 de julho. Eu falo a presença, vocês aplaudem, tá bom? Vamos ter no PHN desse ano, 2026, a presença dele, Padre Paulo Ricardo. Padre José Augusto. Show, Missionário Shalom. Fraternidade São João Paulo II. Ramon e Rafael. Show PHN. Nós vamos ter Moisés Rocha. Nós vamos ter Padre Adriano Zandoná.
enfim, Ministério Amor e Adoração. Vamos ter Juninho Casimiro. Gente, top demais. Nós vamos ter, ainda tem as paralelas, Ministério Jovem. Olha, vai ser top. Vai ter Instituto Récide. E vai ter Rosário da Madrugada com as irmãs do Instituto, tá bom? Não perde, velho. Não perde. Vem pra cá, 8 a 12. Tá lotado. Se você não conseguir, eu fiquei sabendo ontem que acabou as pousadas, né? Aqui, né? Já tem sido uma prática já nesses dias de PHN. Não rolou, não conseguiu lugar, relaxa. Pega uma barraca, vem pra cá. Aqui tem estrutura de chuveiro, tem segurança 24 horas. Claro que você não vai estar confortável como na sua casa. Você vai ser desinstalado, vai sair da zona de conforto. Mas morrer, eu garanto que você não vai. Então vem pra cá, tá bom? E eu tenho certeza que vai ter uma experiência, você vai ter uma experiência única, beleza? Vambora, vamos continuar aqui então, nessa conversa legal. Deixa eu chamar meu irmão Guilherme. Guilherme, Suelen Moro, você é membro da comunidade Canção Nova. Fala aí as suas impressões, o que você acha da Suelen, né? Não. Fala com carinho, tá bom, por favor? Não, carinho demais. Nossa senhora, a Suelen é minha vizinha de turma. Vizinha de turma. Não é vizinho. A Suelen entrou em 17, eu entrei em 18. Então a gente conviveu bastante, graças a Deus. Que legal. Turmas, graças a Deus. E eu sou suspeito pra falar da Suelen, que eu sou fã dela, graças a Deus, ela sabe. Eu tava aqui falando com a Amanda no radinho, eu falei, Amanda, Suelen é boa demais, cara, eu gosto demais dela. Nossa, que é espontâneo, eu gosto, bacana. E também, o mais bonito é essa resposta de fé ante a tudo. Tudo que foi passando, tudo que foi vendo, essa resposta de alegria. Por mais que nós vimos tudo aquilo que a Suelen viveu, eu estava mais distante, porque eu estava em Aracaju, né, mas acompanhava, o sorriso, a alegria de quem encontrou um sentido e encontrou Deus mesmo na dor. Então, o testemunho também é bonito para aquelas pessoas, como o Peter falou, que possam estar passando por uma situação de enfermidade, por uma situação de tribulação, para não perder a alegria, a esperança, a confiança em Deus. Olha, e eu tenho certeza que tem muitas nuances aí nessa história que a gente vai, ao decorrer da continuidade do programa, entendendo, porque, nossa, eu tenho uma coisa aqui na pauta que eu falava, gente, uma situação que a Suelen viveu durante o tratamento, que imagina, a pessoa já está passando pelo tratamento, ainda acontece uma determinada situação que fala, meu Deus do céu, gente! Mas graças a Deus, sempre com um sorriso no rosto, mantendo a esperança e a confiança em nosso Senhor. Então, que coisa maravilhosa. Como é lindo, né? Isso que é bonito, né? A gente vê repetindo na comunidade o que está escrito no Evangelho, né? Olha como eles se amam, né? Dá para perceber isso. É muito bonito esse carinho entre nós aqui, missionários, né? Agora, o Guilherme trouxe uma coisa muito... É uma pergunta minha também, tá, Suelen? Principalmente. Ele falou de sentido, encontrar o sentido no meio do sofrimento. No meio. Desde o início, teve sentido. Quando você recebeu o resultado, o diagnóstico BIHARD 5. BIHARD 5. Câncer maligno. 8 centímetros. Onde você estava? O que bateu na sua cabeça? Você já estava na Canção Nova, já tinha entregado sua vida para Deus. E aí vem um baque desse. Como é que foi isso? O sentido, ele vem um pouco antes do diagnóstico. Porque desde o início do ano de 2023... Deus já falava para mim que Ele inauguraria na minha vida um tempo forte. Ou seja, Deus já estava te preparando ainda de alguma maneira. Ele estava falando, virá um tempo forte. Nas minhas orações, eu sentia virar um tempo forte. Eu achei assim, nossa, alguém vai morrer. Eu falei, Deus, eu não estou preparado para a morte da minha avó, dos meus pais. Então, me dá a graça. Eu comecei a mergulhar nessa oração do tempo forte, me preparando. Mas assim, me preparando como? Com as nossas 5 pedrinhas. Me preparando no ordinário. Me preparando estando na presença de Deus. Então, quando eu fui na consulta médica, que ele falou assim, olha... Ele ficou muito em silêncio, ele não falava. Aí eu falei assim, doutor, o senhor não vai falar nada? Tipo assim, oi, tudo bom? Eu tô aqui. Você pode falar alguma coisa pra mim? Aí ele pegou e falou assim, suspeito. Muito suspeito, porque eu fui com os exames anteriores
E eu fui com a ressonância atual que eu tinha feito. Só que ele não podia dizer para mim que era câncer sem uma nova biópsia. Então, ele me passou uma nova biópsia. Ele me passou o PET scan, né? Então, quando eu fui para casa, eu cheguei em casa, eu fui rezar, estava antes de dormir, fui para casa dos meus pais para atualizar, né? Porque casa que eu fui, né? Missionária. Sim. Fui para casa dos meus pais passar um final de semana de descanso. E ali deitei na cama. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia. Eu falei assim: Senhor, e se não der tempo de mais nada? Passou pela sua cabeça isso? Passei. Então, assim, antes eu falava que eu não tinha tido medo de morrer. Mas aí, repetindo a história várias vezes, você vai... Porque, assim, a alegria foi tanta no percurso, né? Deus me deu tanto no percurso que eu não me vi com medo de morrer. Só que o medo veio antes, nesse dia no meu quarto. Aí eu falei assim: e se não der tempo de mais nada? Aí uma voz lá no fundo disse assim: você vive pra quê? Falei assim: para as pessoas se encontrarem contigo. Então, Então, tá aí o sentido, então. Então você não deve temer. Quando ele disse para mim: então você não deve temer, ali estava o meu sentido, porque se eu vivesse, ele me poupasse, eu viveria nele. Se ele me levasse, eu me encontraria com ele. Então, assim, estava ok. Tá tudo nele. Claro que eu pensava nos meus pais, eu rezava e falava assim: Senhor, eu não queria dar essa dor para minha mãe, né? É uma via de santificação, uma mãe perder um filho. Dolorosa. Já está a Pietá para nos acolher nessa dor. Mas não era uma dor que eu desejava a minha mãe. Não era uma dor que eu desejava ao meu pai, a minha irmã. Então, assim, nesses momentos era difícil. Mas uma situação que aconteceu e me acalentou muito foi quando eu recebi a ressonância ainda, antes da biópsia. E eu vi lá BIHARD 5. Eu falei: é câncer. Aqui, ó. Tá aqui o tempo forte que Deus falava. Antes de um diagnóstico, o médico olhasse para mim e falasse: é câncer. Eu falei assim: é câncer. Gente, quero colocar um parêntese bem grande aqui. Isso é minha história. Quem receber BIHARD 5 aí, acalma o coração, espera o médico. Essa é minha história, né? Porque tem casos de não ser. A gente tem esse comportamento. Eu tenho duas crianças em casa, né? A gente sempre tá fazendo exame de rotina e a gente tem aquela mania de abrir o diagnóstico antes do médico, né? E a gente parece que morre antes de ser atendido. Antes de ser atendido, não. Então calma, vai né? Com calma, né? Eu gosto de colocar esse parênteses sempre. Sim. Mas para mim, ali, eu já sabia que o tempo forte que Deus me indicava era realmente, então, não era a morte de ninguém. Era uma morte dentro de mim. Muita coisa iria morrer para eu nascer novamente. E talvez naquele momento ali você, claro, levando em consideração que você poderia, de fato, eu poderia morrer, né? Então, e detalhe que foi numa sexta-feira de acampamento PHN? Exatamente. Isso eu não sabia. Então o que aconteceu? Quando eu voltei da capela, na capela eu dizia assim para o Senhor, ainda na ressonância: Senhor, eu não tenho, eu sou do sul, a gente tem muito lenço de pescoço, e normalmente no tratamento a gente coloca na cabeça, né, para cobrir, porque fica careca e tal. E o que eu falei para Jesus? Senhor, eu não tenho mais nenhum lenço. Como vai ser? Saí da capela, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha várias sacolas de doação. Eu ainda ia ver o que eram essas sacolas. Quando eu abri uma delas, elas estavam cheias de lenços. Meu Deus, irmã. Ali eu entendi: Deus vai cuidar de tudo. Deus, ele vai cuidar de tudo. O lenço era um sinal que ele cuidaria da alimentação, dos médicos, porque eu não tinha médicos ainda, das vias, das pessoas. O que seria, eu não sabia, mas eu tinha a certeza que a partir dali ele cuidaria de tudo. Ok. Encontrei um médico por providência, o Dr. Fábio Bagnoli. Ele tinha toda uma equipe, foi ele que me olhou sério e disse assim que era muito suspeito. Então, realmente, a biópsia que eu fiz, ela deu falha, porque ele tinha 3 milímetros na minha primeira biópsia. Qual é a suspeita? O médico, ele retirou um fragmento que não constava malignidade. Por isso que hoje muitas condutas é o quê? Mesmo não sendo maligno, vamos tirar. Não tirar a mama, mas tirar o cisto. Sim. Se eu tivesse tirado lá atrás, eram 3 milímetros. Né? Talvez não passaria nem por quimioterapia, por radioterapia. Sabe? Ou seriam outras condutas. Sim. Então, ali,
o médico, ele suspeitou de uma falha. Então, no dia que foi fazer a biópsia, Deus já havia me falado que o sentido estava nele. Então, ali já mudou tudo. Então, a partir daqui, sendo minha vida missão, a minha morte também é missão. Tudo é missão. Ali eu não podia mais perder tempo. Eu não sabia quanto tempo eu tinha, então eu não podia perder mais tempo. E começou esse processo de estreitamento com Deus, né? E aí, o dia do atendimento mesmo, para receber a resposta do diagnóstico, era uma sexta-feira de PHN, Dignos das Promessas. Meu Deus. Era 25 anos do PHN. Sim. A gente estava fazendo documentário do PHN. Eu lembro, a gente trabalhou junto aqui. E eu lembro... Aquele dia que eu te encontrei aqui, você já tinha recebido? Não, eu estava na suspeita. Ainda não, né? Mas no dia do show eu já tinha. No dia do show, você já tinha. Eu estava lá na produção. E trabalhando. Aham. Sueli. Porque assim, eu lembro que a gente voltou do diagnóstico, né? O doutor falou, é câncer. Na hora, a Larissa estava comigo, ela desmontou, assim. E ela sempre me passou muita presença, muita força. Naquele momento, assim, ela desmontou. E foi onde eu vi que Deus, ele havia me preparado. Mas ele não tinha preparado os meus. Sim. Tanto que foi um impacto para a comunidade ficar sabendo, né? Desse câncer e tal. E outra coisa que foi muito corajosa e muito... que de fato comprova a sua autoridade. Porque o que é autoridade? Autoridade é quando uma pessoa aproxima o que se fala do que se faz. Quando a pessoa aproxima essas duas coisas, a gente pode dizer que a pessoa tem autoridade, né? Ela fala, ela faz. Uma autoridade. A gente percebe a autoridade quando você fala que tudo era missão, porque você foi para as mídias sociais, continuou evangelizando, assumiu o seu aspecto físico, e de nenhuma maneira você escondeu. Inclusive, eu me lembro, foi emocionante, Sueli, foi emocionante. Quando você estava, se não me engano, com a sua mãe junto, e vocês estavam cortando o seu cabelo. Meu cabelo. A gente denominou como a minha tonsura. Irmã, você... Porque, poxa, o cabelo num bom aspecto, tá? Eu tô falando num bom sentido. O cabelo da mulher é a vaidade feminina dela. É o contorno do rosto. Como é que foi perder isso, mãe? Foi impactante. Foi muito impactante. Mas foi belo o processo. Uhum. Porque, como eu sabia que eu ia perder o cabelo, eu não queria esperar eles começarem a cair. Sabe aquele... Vai ficando ralinho, né? E você vai... A sensação é que você tá derretendo, né? Você passa a mão, não sai um fio. Sai tufos. Eles vão desprendendo, né, da cabeça. Eu sabia disso porque eu tinha vivido com a minha mãe. A sua mãe passou por um câncer Ela também. passou por um câncer. Apesar de serem prognósticos, que falam, se eu não me engano, diferentes, os dois eram câncer de mama. Então, eu já sabia, eu falei, não quero passar por isso. Por essa questão, né, do derreter, vai ser difícil para quem vai estar do lado, não. E eu não quero também desperdiçar. Se todos os fios da minha cabeça estão contados, eu não quero desperdiçar. Então, eu vou cortar antes. Aí eu já fui preparando, né? Olha ali, ó, enquanto você tá... É esse vídeo aí que eu falei para vocês. É esse mesmo. Olha, é esse vídeo aí, ó. Pode continuar, Sueli. Enquanto isso, o pessoal vai vendo ali as imagens. Então, como vocês podem ver, a Gabi Maria estava no dia, Gabizinha. A minha mãe não ia ter coragem de pegar a tesoura. Quando ela viu que estava a Jace, eu e a Gabi. E a minha mãe, né? E que nenhuma das duas ia pegar a tesoura, a Gabi fala assim, pois deixa que eu pego. Ela me falando de você, ela toda, né? Querida. Tá na nossa missão agora de Portugal. Não, agora ela foi pra Itália, tá em Roma. Foi ela tá namorando. O bendito dela lá. O digníssimo. Um beijo, Gabi, se você estiver ouvindo aí. Aí ela foi cortando. A gente fez as xuxinhas, baseado em quem? Nada. Mas eu entendi que se eu fizesse as xuxinhas, elas iam cortar e ia dar tudo certo. Aí cortou. E depois o Arthur veio, meu irmão de turma, com a Larice, noivos, né? Eles já estavam, e ele que raspou minha cabeça. E eu lembro que ele raspando, a gente foi rindo, né? Fazendo piada, quer fazer figurinha, que ele ia deixar igual o Ronaldinho, só uma parte da frente. E, enfim. Aí, quando tudo terminou, eu me olhei no espelho
E a sensação, porque como eu estudei muito o campo de concentração, Auschwitz, porque Santa Faustina teve as visões, né, do que seria a Segunda Guerra Mundial. Quando eu me olhei no espelho, eu falei, eu entrei no meu Auschwitz. Ali era meu Auschwitz, ali era o meu campo de oferta, né? Onde tantos santos saíram, de onde tantos milagres aconteceram, né? Dentro desses campos. Eu esqueci o nome Victor agora. Frank. Victor Frank, isso. Ele diz no final ali, né, que judeus e cristãos católicos entravam de cabeças erguidas, né, nas câmeras de gás, proclamando o Oxadá ou o Pai Nosso. Então, eu via que naquele momento não era só a Suelen, a mulher, porque eu ainda era muito menino. Acho que eu me tornei mulher nesse processo. Foi assim, a rasgada, assim, de menino, de moça, jovem, para mulher, né? Foi nesse processo. Mas ali não era somente aquilo que eu tinha como capacidades físicas, sabe? Psíquicas, emocionais, não. Eu sentia a graça de Deus. Porque hoje eu olho tudo que eu vivi e falo assim, meu Deus, foi muita coisa. Havia uma graça sobre você também, né? Havia uma graça de Deus. Porque a vida me trouxe essa cruz. Não foi, eu não foi vontade de Deus. Eu gosto de dizer isso. Deus, ele não é um carrasco que te joga vários sofrimentos para que você pague. Isso não é o catolicismo. Diante do pecado original, ficou feridas em nós. Então, há coisas nessa vida que nos visitam. Mas Deus, com a sua graça, nos dá força. E pode ser que, através dessas vias, você se santifique se você quiser. Se você se abrir. E eu acho que naquele momento, eu me abri. Eu falei assim, Senhor, faz comigo, né, o que o Senhor tem para fazer. Mas eu lembro de uma oração que eu fiz, Peter, que eu disse assim, Senhor, humanamente eu não consigo. Mas se o Senhor quiser, me dá a sua mão e vai comigo. E ali eu fui sentindo essa mão. Mas também essa mão que era a mão das pessoas. Dos irmãos, da minha mãe, que ficou 9 meses comigo, deixou a minha casa, do meu pai, que consentiu que minha mãe ficasse longe dele 9 meses. Nunca se separaram em mais de 28 anos de casados. Então, ali foi aquele processo muito doloroso de ver também as pessoas que eu amava sofrendo, né? Eu lembro que o Arthur, quando ele terminou de raspar meu cabelo, a minha cabeça, eu fui, olhei no espelho, tive aquela impressão, né? Aquele choque, entrei no meu Auschwitz. Quando eu voltei para a sala, que eu ia para a cozinha, eu vi o Arthur sentado no sofá, olhando para o nada, assim. E ele estava assim, ó. Porque como irmão de turma, você tem os seus irmãos de turma, né? Porque Sim, você pensa em casar, em ser padrinho, em ser madrinha, em festejar. Sim. Mas nunca viver uma doença ou enterrar um irmão. Sim. E o Arthur é um menino muito querido, que, aliás, esteve num momento complicado nessas idas e vindas em São Paulo. E isso eu me lembro claramente, porque o Arthur me contou esse fato aqui. Né? O próprio Arthur estava dirigindo o carro. Isso. Vocês foram para São Paulo e vocês foram assaltados. Isso. Né? Numa dessas idas para São Paulo, em virtude do tratamento. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para o próximo bloco? Pode ser? Pode ser. Gente do céu, olha, vai emocionando a gente. Eu vou dar um tempinho para você. Vai lá, bebe uma água, pensa um pouquinho na vida. Qual tem sido o sentido da sua vida? Hein? Qual tem sido o verdadeiro sentido? Aliás, você tem um sentido para a vida? Pensa nisso um pouquinho. Tá certo? O sofrimento faz parte. E no meio do sofrimento, esses sentidos, eles precisam ficar cada vez mais claros. Senão a gente não transcende. Tá? Então, vamos firme. Deus está falando muito conosco, eu tenho certeza. Tá bom? Vamos lá então, daqui a pouquinho a gente volta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor. Somente em ti construirei a minha casa.
somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Oh, oh, oh. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia por essa chuva. Essa chuva é a graça que vem do alto. Prepara a terra para que a terra não fique seca, morta e sem vida. Deixa a graça descer, deixa a graça umedecer com a vida do alto, para que você continue nesse mundo, porque haveremos de ter tribulações, né, senhora Suelen? Haveremos, mas Deus Teremos vencerá. muitas. Deus vencerá, tá certo. Gente, chegamos ao último bloco do programa PHN. Eu estou conversando aqui com a minha querida irmã Suelen Moro, né? Que entrou na Canção Nova no ano de 2017, teve um diagnóstico de câncer, passou por tudo isso dentro da Canção Nova. Deus interveio, fez algo maravilhoso nela, e eu posso dizer também que através dessa situação, porque quando cada membro da Canção Nova passa por um momento de sofrimento, toda a obra se purifica. Eu já percebi isso. Deus, ele começa a purificar a obra dentro do sofrimento de cada membro da comunidade Canção Nova. Então a gente percebeu isso, né? Esse crescimento, amadurecimento da Suelen, palavras da própria Suelen, né? Essa virada de chave para uma mulher, né? Esse crescimento até como pessoa, né? Foi muito, muito bonito esse processo da Suelen, apesar do sofrimento, é claro, né? E agora a gente entra no nosso último bloco e ainda tem mais coisa, né? Porque o sofrimento não acaba, né? E a gente passarão, virão outros, mas a gente permanece firme. Guilherme, fala mais um pouquinho comigo aí, irmão. Como é que nós estamos com relação aí aos programas PHN? Graças a Deus, os engajamentos, nós estamos vendo uma crescente no nosso número de seguidores também no Instagram. Como é que tem sido esse trabalho? Está crescendo, está valendo a pena, a galera está participando. Como é que nós estamos evoluindo aí também no Instagram do PHN? Irmão, fala comigo aí. Cara, graças a Deus, quero agradecer a você que acredita, que ama e que interage, contagia outros, compartilha também. Graças a Deus nós estamos hoje com mais ou menos quase 430 mil pessoas seguindo o nosso Instagram. E a gente, como falou, quer aumentar isso, continuar. Existem alguns caminhos para isso. Um deles é você compartilhar os conteúdos do PHN, repostar, colocar nos seus stories, mandar para um monte de gente. E isso não é só para crescer o número de seguidores do PHN. Não. Eu sempre gosto de falar que isso é um pretexto de Deus para que mais e mais pessoas conheçam o PHN, conheçam a Canção Nova e se decidam
que a gente não compartilha um Instagram. A gente compartilha uma decisão. A gente compartilha um método de santidade. Então, quando você compartilha o Instagram do PHN, o TikTok do PHN, você está compartilhando uma decisão de santidade. Então, pode ser que alguém que não busque ainda uma vida com Deus, não busque uma vida de santidade, mas esteja cansado do pecado. O que pode acontecer? A pessoa cansou do pecado. E aí olha aqui e fala, não, olha isso. O que é esse negócio de PHN? A hora que vai entender, se decide por uma vida nova, uma vida com Deus. Então, fica esse convite para você. Então, compartilha, segue. Outra coisa, quero deixar uma dica legal. Você está vendo o testemunho da Suelen aí, bem bacana. Se você quiser participar do PHN um dia, trazer seu testemunho. Lá no nosso Instagram, @PHN_oficial, vou colocar aqui, ó, para você ver. Pai, põe na tela aí para mostrar. Eu vou mostrar aqui ao vivo o seu caminho aqui para você entrar no PHN. Ó, tá aqui, tá vendo? Ó, você vai vir aqui, ó, do PHN_oficial, seja no seu celular ou no computador, tem aqui, ó, seu testemunho. Tá vendo aqui? Seu testemunho. Você vai clicar, aí vai abrir um destaques, um stories do Instagram. Tá carregando. Vamos lá, ansiedade. Vamos deixar o povo na expectativa. O que vai aparecer? Tcharam! Aí você vai ficar aqui, ó. Envie seu testemunho, acessar o link, e aí vai aparecer o quê? Um formulário para você responder com seu nome, sua rede social, sua idade, sua história. E aí, isso a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Pra você vir, quem sabe, no PHN, tá bom? A Amanda me deu um recado aí, mas eu já vi que ela tá aí. Amanda, dá o recado, porque eu não entendi o que você falou. Você dá o recado aí, vou jogar pra você. Ó, tô devolvendo. Fala, muito Amanda. justo, obrigado. Continua o recado aí. Obrigado, Gui. Fica aí que já a gente, né, no encerramento, a gente fala de novo. Fala aí o recado. Sim, no preenchimento do link, né? É importante ser detalhista, contar a sua história, escrever ali detalhes importantes que vão também contribuir para essa apresentação, para essa entrevista e para a produção da pauta, né, Peter? É isso aí. Para essa entrevista ser mais enriquecedora ainda. Exatamente. Imagina você, querido telespectador, você um dia estar aqui sentado no lugar da Suelen, contando a sua história para o Brasil e para o planeta Terra, né? Não para as pessoas simplesmente conhecerem você, mas para as pessoas olharem a obra que Deus fez em você e pensar assim, poxa, se fez nela, por que não pode fazer em mim, né? É para isso, o testemunho é isso, é para arrastar a pessoa para Deus, não para você mesmo. Então, por isso que muitos a gente vê que abrem o seu sagrado, porque a história de cada um é algo sagrado. A pessoa abre isso porque o propósito é trazer a pessoa para Deus, através daquela história, né? Então, fica atento a isso aí, que com certeza a nossa equipe aqui vai estar esperando o seu testemunho nesse caminho aí que o Guilherme já mostrou para você, tá bom? E escreve direitinho e não duvide, tá? A gente entra em contato sim, e você pode vir aqui sim testemunhar no programa PHN. Querida Amanda, minha irmã, minha querida, minha parceiríssima, produtos de evangelização? Sim, boa noite, né? Cheguei aqui já falando, boa noite, Peter. Eu nem boa entendi. Noite, Oh, meu Deus do céu. Suelen. É que você falou um pouquinho no início do programa, eu já pensei que já foi. Boa noite novamente. Ah, meu Deus. Como estamos falando de história, né? Histórias como da Suelen que comovem, né? Que alcançam, né? Temos também a história do nosso pai fundador, né? O Padre Jonas Habib. Temos esse livro, O Padre, que você consegue, né, acessar, comprar no loja.Canção Nova. Então, você acessando, comprando, pode dar de presente, você pode se enriquecer com essa história do Padre Jonas, que alcançou tantos, alcançou a minha vida, alcançou também, tenho certeza, né, Suelen? A vida da Suelen também. Lamento. Então, loja.Canção Nova. Ó, e olha aqui, gente, que é o seguinte, esse livro aqui, ele não é um livro fininho, tá? Ó, tem bastante páginas aqui, porque esse livro aqui, ele não foi feito somente uma escuta emocional, no sentido de, fala pra mim o que você percebeu. Não, aqui também tem uma pesquisa jornalística, tá? Foram pesquisa de pessoas que queriam entrar a fundo na vida do Padre Jonas. Então, tá bem detalhado. É o melhor material que nós temos na Canção Nova para você conhecer a pessoa do Padre Jonas. Então, vale a pena, muito legal esse livro mesmo. E aí, esse aí é um clássico, clássico, né? Um clássico. Combatentes na Esperança, né? Para você
aí poder se aprofundar ainda mais na sua vida de oração com esperança. Isso. Essa série aqui, tá aqui, esse é o Combatentes na Esperança, mas tem Combatentes no Amor, Combatentes na Alegria, Combatentes na Tribulação. É maravilhoso o Combatentes na Tribulação. Então, é uma sequência de livros, é um best-seller do nosso querido Padre Jonas Abib, um livro histórico, que foi reeditado, tá com capa nova. Então entra lá, loja.cancionnova.com, a Amanda está mostrando para você. Padre Jonas Abib, né, senhoras e senhores? Então, somos né? suspeitos, Não né? precisa falar muita coisa. Então adquire. E tem um telefone também, né, Amanda? Qual que é o telefone? 12, toda vez. Gente, Não tem problema. telefone, e-mail. 86, 26, aquela... 00. Agora E aí, Amanda, uma salva de palmas pra ela. Hoje foi, né? Não, Deu foi. com números. A Amanda praticamente acabou de chegar da missão de São Paulo, que você tava, né, Amanda? São Paulo, São José. Rodou bastante, né? Quem sabe ano que vem em outro lugar. Não, Não, por sai daqui, enquanto não, a gente pelo amor de Deus, fica aqui, Amanda, não sai daqui ainda não. Fica aqui, com a graça de Deus. Então tá bom, Amanda, obrigado, Amém. viu? Uma Obrigada. salva Vou de deixar palmas, aqui, gente. gente. Vai deixar aqui, Deus pode deixar aqui. abençoe. Obrigado. É isso aí, gente. É a Canção Nova, é a missão Canção Nova. A gente continua com a graça de Deus, é maravilhoso, né? Produtos que evangelizam, tá bom? Esse telefone que a Amanda falou, ele também é o WhatsApp, tá? Então você pode ter outras informações da Canção Nova também. Beleza? Vamos lá, Suelen. Vamos. Minutos finais do programa. Como é que foi esse momento do assalto lá em São Paulo? Esse impacto? Deus falou, de novo Deus nos visitando. Como é que né? Como é que foi esse momento lá? Esse momento ele foi bem impactante, né? Eu não te digo traumatizante, porque apesar de ter sido tão sério, não me traumatizou, porque eu acho que eu não tinha nem tempo e nem condição de ser traumatizada. Porque eu precisava voltar para São Paulo toda semana para fazer quimioterapia. Então eu não tinha tempo, né, para permitir que eu ficasse traumatizada. Mas ele foi muito impactante, assim. Eu acho que foi mais pro Arthur do que ainda para mim. Sim, eu imagino. Porque eu... Imagino não, ele me falou isso, né? Porque eu, assim, tinha que seguir, porque eu tinha que fazer as químios. Mas ele ficou um tempo sem conseguir voltar dirigindo para São Paulo, até... Porque naquele momento, ele como único homem do carro, ele sentia que ele era responsável por nós. E eu estava do lado dele. O assaltante, ele quebrou o vidro... Ele quebrou o vidro, né? Isso que é uma... Não foi um assalto de dar sua bolsa, né? E você ir correndo. Não. Foi agressivo. Foi agressivo, né? Então, como foi? Nós paramos. Realmente é uma rua mais perigosa ali de São Paulo. Eu nunca lembro o nome dessa rua, mas é atrás, ali na 25 de março. Então, é bem mais sério de andar ali. Então, nós estávamos passando com o carro e o carro estava no congestionamento. Estava parado. O que fazer? Só que nós esquecemos de tirar o celular com o GPS que estava na parte do carro, assim, né? Então, quando chegou ali, e eu acho que para ele não foi tão assim de tirar o celular, porque, pô, eu sou homem, eu tô aqui, o cara vai quebrar o carro comigo aqui? Sim. Sim. Ele estava completamente desorientado, o rapaz. Os aspectos físicos dele era de alguém que não estava em plena consciência. Ele estava com uso de drogas. Nítido. Então, eu lembro que eu estava do lado do Arthur parado e, de verdade, Peter, parece que é uma câmera lenta essa memória em mim. Que eu virei, assim, de cantinho de olho para o Arthur e ele falou assim, Su, cuidado. E ele não lembra de ter falado isso para mim, que é o mais engraçado. Olha só. Quando ele falou, Su, cuidado, e eu olhei, eu vi um vulto preto vindo na minha direção e eu já me joguei para baixo, né? Eu me abaixei e o Arthur automaticamente me puxou, como se fosse assim pro lado dele e me cobriu, se jogou por cima de mim. Quebrou o vidro do seu lado. Do meu lado. Ele estava com um objeto pontiagudo, ele veio do lado do meu rosto aqui, no canto do vidro, com um negócio na mão, tipo aqueles cobertores, e quebrou. Aí, nesse momento, eu já estava sendo coberta pelo Arthur. O Arthur, ele fez um escudo humano por cima de mim. E eu só sentia o impacto. Então, eu estava... E dentro de mim, naquele momento, eu lembro que eu pensava assim, por que ele quer me matar? Por que ele quer me matar? Só que depois eu levei muito isso para o espiritual, Peter. É impossível não levar. Havia ali muitas almas que estavam sendo alcançadas.
por ver, mas existem a oferta, o sacrifício vivido, elevado a Deus, estavam salvando almas que eu nunca vou conhecer. E havia, sim, uma fúria, né, ali. Mas naquele momento, fisicamente, fora do espiritual, ele não queria nada comigo. Ele queria roubar o que estava no carro. Então, ele conseguiu levar o celular do Arthur. E depois que eu voltei, a única coisa que eu tinha era 2 rasgadinhos assim na blusa e mais nada. E ele estava com os cortes assim no braço, né, na mão, no braço. E eu só fui chorar isso depois que passou. Porque ele estava noivo. Podia ser uma faca. Né? Sim. E aí eu choro toda vez. E na Canção Nova, no compromisso, a gente canta, né? Aquele trechinho de dar a vida pelo irmão. Então ali, o meu amigo, mas meu irmão de comunidade, estava disposto, mesmo com uma noiva, a dar a vida por mim. Né? Ele estava disposto a morrer por mim. Né? E eu lembro que quando ele veio, né, que ele me encontrou depois, aí eu abracei ele e eu chorei muito, né? Eu falei assim, você podia ter morrido. Aí ele falou, eu sei. Né? E eu lembro que a gente desceu do carro. A Larice, ela é filha de policial, né? Então ela desceu do carro e dentro dela tava assim, a gente tem que ir atrás dele. Sorte que ela não fez isso, né? Mas nós descemos e aí bateu, foi tirando os cacos de vidro, né? Do carro, de mim, do meu turbante. Só que eu lembro, Peter, que eu vi o rosto do rapaz. Aí eu disse pra mim mesma, o demônio perdeu. Porque eu vou interceder até o meu último dia de vida por esse rapaz. Eu não sei se ele vai sair da droga, eu não sei se ele vai sair daquele lugar, eu não sei se ele vai se tornar um pai de família. Mas, obrigada. Eu quero que ele receba a graça do bom ladrão. Sabe? E hoje, a minha grande missão na Canção Nova é a propagação da misericórdia. Então, eu quero muito que pela misericórdia ele seja salvo, né? Porque, nitidamente, ele não tinha consciência. Ali era a droga agindo por ele, sabe? Então, nós saímos daquele momento. Ficou a história, a camiseta eu guardei a foto, né? Foi muito impactante viver, mas foi muito bom atestar que nós vamos vivendo não só o que está nos documentos da comunidade, mas até mesmo as músicas que a gente canta. Exatamente. Porque aí a gente consegue ter autoridade para falar do carisma Canção Nova. Porque é isso, aproximar aquilo que a gente fala do que a gente faz. E algo, Peter, que é importante ser dito. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei muito e eu falei, eu preciso dizer. Tudo isso aconteceu na minha vida depois da morte do Padre Jonas. O Padre Jonas já havia falecido. E quando se diz assim, a Canção Nova não é mais a mesma, eu tô aqui para testar que é. Porque o padre ele já tinha morrido. O padre ele não estava mais. Mas os irmãos continuavam dando a vida por mim. Lá eu provei que a pessoa era o mais importante. Lá eu vi uma comunidade toda rezando por mim. Inclusive aqueles que não estão mais. Mas que naquele tempo dividiam a mesa conosco. Então, assim, a Canção Nova ela é muito mais do que se pode ver pela TV. A Canção Nova ela é muito maior enquanto carisma do que as pessoas podem imaginar. E você só consegue perceber se você faz uma experiência concreta com esse carisma. Para aí você poder dizer, nossa, ele realmente, ele não muda, porque ele é santo. E essa santidade desse carisma me sustentou quando a morte quis me visitar. Meu Deus, que forte. Eita, gente, isso é alimento sólido, né? É alimento sólido, é Deus falando com a gente. E caminhando para o final do programa, tem uma frase que você fixou no seu Instagram, Suelen. Sim. A frase é:
Há muita vida na cruz. Há muita vida na cruz. Para encerrar, fala o que essa frase diz para você e por que você fixou isso no seu Instagram. Há muita vida na cruz porque eu conheci o Jesus da cruz. E existem momentos lindos, profundos e cheios de vida, mesmo no mais profundo sofrimento. Foi no câncer e naquela dor onde eu fiz a minha adoração mais sincera. Foi onde eu consegui amar a Deus sem querer nada em troca e entender que eu não era aquilo que eu fazia para Ele, mas foi no momento que eu me senti mais filha, mais amada, mais querida por Deus. E ali eu fui vendo que, meu Deus, embora eu estivesse na cruz, Jesus, ele estava de um lado e eu estava do outro, e eu estava sendo pregada ali. Toda vez que a injeção da quimioterapia furava o meu catéter, toda vez que o sangue saía, toda lágrima que eu chorava, a carne que foi retirada na mastectomia, tudo aquilo era dor, mas havia muita vida ali. Então, é possível, e é muito pregado como sofrimento, como a morte, assim. Como, não, se você está sofrendo, você... Não, existe uma transcendência nesse sofrimento que é só dada por esse Deus da cruz. E esse Deus que dá a vida. Então, eu consegui provar que mesmo na cruz, mesmo pregada, mesmo careca, mesmo sofrendo, mesmo retirando sangue do meu coração, mesmo colocando ali a injeção na barriga, perfurando, uma injeção de 3 centímetros, mesmo vomitando, mesmo fraca, blá, blá, blá. Tem uma lista. Havia vida ali. Então, se há vida, há esperança. Porque Deus, ele, ao mesmo tempo, e isso é lindo, né? Jesus, ele é a vida e ele é a esperança. Então, o que é o mais importante? Se você encontrar com esse Deus, com esse Jesus da cruz, você vai conseguir, assim, viver de forma plena essa vida que há, mesmo se quem estiver pregado lá seja você. Isso é muito possível. Suelen, olha para a câmera ali agora. Para uma pessoa, isso, se arrume. Porque agora eu tenho cabelo, então deixa eu arrumar meu cabelo. E tá lindíssima, gente. Olha, muito linda essa minha irmã, queridíssima, maravilhosa. Su, olha para quem tá em casa agora e dá sua consideração final para quem percebe assim, não, para mim Deus me esqueceu. Olha meu sofrimento, acabou para mim. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que eu posso dizer para você que eu estar falando e nós estarmos falando para você nesse momento já é a prova que Deus não te esqueceu. Porque independente do tempo que você veja esse vídeo, ou que esse programa te encontre, porque depois do ao vivo, depois do programa colocado no ar, esse programa ele vai se perpetuar, ele vai ficar ali. Chegar esse vídeo até você é a prova de um Deus que te ama e não esqueceu do seu sofrimento, não esqueceu da sua dor. E no momento que você chora, Ele chora com você. No momento que você sofre, Ele sofre com você. No momento em que você está querendo desistir, Deus está te segurando. E só o fato de você estar respirando é uma prova muito grande desse amor de Deus. Então eu quero que hoje, como o Peter disse, eu assumo isso pela autoridade que Deus me deu, que você se sinta encontrado, que você seja abraçado pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela essa presença paterna, que você seja curado dos traumas mais profundos de rejeição que você já sofreu. E que invada no seu coração uma felicidade tão grande que você possa erguer o cálice da salvação dizendo: Deus me ama, independente do que eu estou vivendo. E se você quer aprofundar mais nisso, vem no PHN, né, Peter? Vem pro PHN. Vem pro PHN e vem viver essa experiência concreta com o amor de Deus aqui. Exato. Porque tem aquilo que a gente acompanha em casa, é uma coisa, é maravilhoso. Mas quando você está aqui nesse território eucarístico... É diferente. É diferente. É diferente. Suelen, minha querida,
Sou seu fã demais. Obrigada. Pela essa partida e por todas as outras coisas. Você é uma missionária incrível. Deus lhe pague. Obrigada. Pela sua entrega, pela sua vida. Dá vontade de conversar mais tempo, né, gente? Com ela aqui. Uma queridíssima. Obrigado, Suelen. Obrigado por você que nos acompanhou até agora. Estouramos o nosso tempo, mas olha, foi por uma boníssima causa. Então, né, Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente estará junto. Plateia, obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês são ótimos. Valeu, família. Quando vocês puderem, venham pra cá, tá bom? Vem pro PHN, vem pro programa PHN, vem participar desse momento com a gente. Vai ser maravilhoso receber você aqui na Canção Nova, tá bom? Vamos lá, vamos cantar essa música que diz do carisma Canção Nova. Até mais. Minha vida, Senhor, eu entreguei. Minha vida, Jesus, entreguei a Ti e me comprometi a entregar por amor. Vem, Senhor, confirmar essa decisão de morrer pelo irmão, se preciso for. Como um pássaro pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu